tudo bem? Tudo bem com vocês, alunos? Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês, trabalharmos juntos. Eu sou Flaviane, este é o meu sinal. Então, vou falar para vocês aqui algo muito importante. Então, antes de assistirem à videoaula, aproveitem e peguem papel para que possam escrever, anotar todas as suas dúvidas, para posteriormente postar no AVA, no ambiente de discussão, o fórum. Então, vocês irão aprender a disciplina História da Educação de Surdos. Nessa disciplina, iremos tentar aprender, ou seja, estudaremos sobre as investigações relacionadas à vida do povo surdo, da comunidade surda. Aqui trataremos sobre comunidade surda e povo surdo. Onde estão? De onde surgiram? Como vivem essa comunidade? Como se deu o processo de desenvolvimento da mesma? Então, passou por um processo de transformação até chegar onde chegou hoje. Então, sempre existiu o povo surdo e esse povo se transformou e estão hoje. Então, na história dos surdos, é muito importante o quê? Nos remetermos à história, às fontes. Então, nós percebemos que, durante a história, aconteceram vários fatos. Será prazeroso apresentar para vocês. É muito interessante. Vocês ficarão muito curiosos, correto? Então, precisamos fazer uma reflexão sobre a história do surdo. Mas, primeiramente, vou explicar a vocês que no decorrer da história, houve um estudo científico. Houve pessoas que foram estudadas, o seu jeito de vida no decorrer da história, desde os primórdios até então, as transformações que ocorreram. Até hoje. Isso é história, isso é acontecimento histórico. E com os surdos? Também da mesma forma. Então, estuda-se o povo surdo, a história, o desenvolvimento, as organizações. Porque o povo surdo existiu há muito tempo, nós sabemos disso. Então, precisamos nos remeter ao passado e estudar essas transformações para descobrir o surgimento desse povo surdo. Peço a vocês que, em sala de aula, é muito importante que vocês lancem mão de papel e caneta. E caso tenha alguma dúvida, aproveitem para escrever essas dúvidas e, posteriormente, postar no ambiente virtual, no fórum de discussão. Aproveitem para sanar essas dúvidas, para clarear essas dúvidas. Postem no fórum de discussão. Não esqueçam, aproveitem o momento, ok? Será uma ótima oportunidade de aprendizado. E aproveitem para interagir nesse ambiente do fórum. Dúvidas? Postem lá. No decorrer da nossa aula, vou cobrar de cada um de vocês. Dúvidas? Postem no fórum de discussão, ok? Agora vejam. Olha essa temática. A importância do conhecimento histórico. Aqui, evidencia que estudos são muito importantes. Devemos nos ater a acontecimentos passados, a uma determinada situação ocorrida, para saber da nossa vida, do presente, da atualidade.
Então, o passado vai nos auxiliar a entender o presente. Então, para que vocês entendam e estudem a história, é necessário, é importante que não esqueçam, guardem com vocês aqui essas 3 palavras, que são 3 palavras importantíssimas. A primeira, passado. A segunda, presente. E a terceira, futuro. Essas são as 3 palavras importantíssimas que marcam o processo, a história. Vou dar um exemplo a vocês. O presente está intimamente ligado ao passado e é o grande responsável pelo futuro. Se compararmos a comunidade surda, é a mesma forma. Então, a palavra história, onde ela surgiu? De onde ela veio? Então, ela surgiu na Grécia Antiga. E o que significa? Significa investigação. Investigar a história, o passado. O autor que estuda essa história, essa palavra, investiga, o primeiro autor que investigou foi Heródoto. Foi um dos principais estudiosos. Ele é considerado o pai da história antiga. E isso é muito interessante. Porque foi com essa investigação que foi possível fazer várias descobertas e obter várias respostas. E isso no decorrer da história. E com o povo surdo, também é assim. A investigação vai auxiliar nas descobertas, nas relações entre passado e presente. E existe essa relação. Vejam, construindo a história. Você percebeu aqui? Temos essas imagens aqui que mostram o passado, bem como o tempo, o desenrolar do tempo. Vou explicar para vocês. Saibam que na história da educação dos surdos, já ocorreram várias investigações no que tange o passado. O povo surdo, a comunidade surda nos primórdios. Então, percebe-se que, desde os primórdios, surgiram já uma língua, um ensino, uma sociedade, política, cultura. Então, esses itens nos ajudam na investigação, nos possibilitam conhecer esses acontecimentos no desenrolar do tempo, que promoveram transformações relacionadas ao povo surdo. Posteriormente, foi possibilitado disseminar informações sobre isso, relacionado à comunidade surda. E até hoje existe a comunidade surda, é fato, por causa de acontecimentos passados. Falamos, então, das fontes, as fontes históricas. E o que significa isso? São os acontecimentos no decorrer da história. Então, para conhecer, para investigar, é necessário que sejam colhidas informações passadas no decorrer da história. Fatos, marcos, situações importantes que ocorreram, vestígios. E isso denominamos de fontes históricas.
Então, no decorrer da história, temos várias fontes históricas. Podemos destacar aqui as principais, três principais: fontes mudas, fontes escritas e fontes narradas. Agora vou apresentar para você aqui algumas imagens. Vejam, perceba os exemplos. Aqui, um esqueleto, um revólver, cemitério, uma imagem aqui, um desenho de uma mulher com um lobo, materiais diversos, colher, faca, dentre outros. Percebam ali essas imagens. Por que dessas imagens? Lembra que antes eu expliquei? Lembra que foi explicado sobre fontes? Temos três tipos de fontes: mudas, escritas e narradas. Agora eu vou lhe apresentar alguns tipos. Vejam essas imagens, essas fotos. Que fontes são essas? Fontes mudas. E por quê? O que significa fontes mudas? Por exemplo, temos um esqueleto humano, dentre outros materiais, faca, arma, pintura, desenho, um túmulo, casas de diversas maneiras, na árvore, com flores. Isso eram casas antigas. Igreja. Também temos ali palácio, estátua, escultura, feitas de pedras. Perceberam aqui? Então, damos o nome de fontes mudas. Agora, vamos para a segunda fonte, fontes escritas. Vejam. Vocês já conhecem aqui, já sabem. Fontes escritas. Como podem ser? Escritas em pedras. Vejam aqui o exemplo. Também em moedas. Em metais. Texto escrito em papiro. E também textos feitos em barro, com areia. Também temos arquivos, diário, livro, documentos, jornal, revista, dentre outros. Porém, o principal detalhe aqui é que há a escrita, por isso é uma fonte escrita. Então, temos a terceira fonte. Fontes narradas. Percebam, vocês já conhecem várias histórias aqui. Olhem um exemplo. Aladim, festas juninas, são contadas na história. Histórias infantis,
Aqui são fontes narradas e podem ser utilizadas, dentre outras, lendas, que não são histórias verdadeiras. Pode repassar uma língua, uma cultura de uma determinada comunidade. Então, vai trazer o passado. Então, as narrativas sempre acontecem, trazem informações até hoje. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho é uma história antiga que tem até hoje. Os Três Porquinhos são fontes narradas. Então, entenderam? Fato histórico está relacionado a pessoas no decorrer da história e precisa haver uma investigação e uma comprovação. Por exemplo, deixa eu escolher um. Este. Onde aconteceu o fato? Que fato ocorreu? Foi uma guerra? Por que aconteceu? Onde aconteceu? Na China? Que ano ocorreu? Em 1920, aproximadamente? Como isso aconteceu? As pessoas fugiam da fome, da guerra, era por motivos políticos. Por que aconteceu isso? Então, o principal é contextualizar, é perceber o motivo. Percebam que é muito importante. Temos aqui 5 itens a pensar. Onde aconteceu, o que aconteceu, por que é importante, qual o motivo do acontecimento. Isso é um fato histórico, pode ser comprovado. Então, eu vou mostrar para vocês no decorrer da aula. Fatos históricos. Alguns fatos importantes relacionados à comunidade surda. Viram? Aqui temos 2 mulheres. Vocês já conhecem a história delas. É um fato histórico. É um exemplo. Podemos comparar aqui. Temos fatos que acontecem na sociedade, em geral, e temos fatos que ocorrem na comunidade surda. Ellen Keller, surda e cega. Então, você conhece a história dela? Você já conhece, porque já provavelmente já leu, já pesquisou. Então, você conhece o decorrer, essa trajetória dela. Temos filmes. E isso é uma fonte histórica. Então, só para complementar, aconselho vocês que, caso alguém não conheça, ainda não teve a oportunidade de ver o filme, aconselho você a ver, assistir o filme. O Milagre de Anne Sullivan. É muito importante. Assista o filme. Você vai entender onde se passou, o que aconteceu, a história que se passa, o que essa história mostra para nós como modelo hoje. E é importante que vocês discutam isso no fórum. Contextualize isso. Agora, vou mostrar para vocês sobre tempo
e também sobre história. Vou apresentar para vocês. Vejam, vocês já conhecem formas de marcar tempo, horas, dias, decorrer de um determinado tempo. Aqui temos a ampulheta, que também marca o tempo. É uma estratégia para controlar o tempo. Então, com isso, nós podemos evidenciar dois conceitos: o de tempo e o de história. Vou apresentar para vocês, vou explicar sobre as transformações, as modificações no que tange à comunidade surda. Às vezes, sinto que falta algo para marcar essa trajetória, esse tempo da comunidade surda. Então, o nosso foco de estudo aqui é sobre a história. E para isso, devemos voltar, nos remeter ao passado, conhecer alguns aspectos que estão lá no passado. Então, vou explicar para vocês, trazendo informações, alguns detalhes do passado que vão comprovar que serão fatos históricos, que é muito importante. Então, a escrita da história não é algo simples, não é uma narrativa simples. Alguns acontecimentos soltos, não. Na verdade, é importante que haja uma certa organização, etapas, acontecimentos devem ser colocados de forma cronológica, em uma linha do tempo, marcando esse tempo, esses fatos, que vão auxiliar na explicação, bem como na comprovação científica desse fato histórico. Então, é muito importante que vocês entendam, que vocês compreendam esse transcorrer do tempo. Então, temos um ano, e logo após são colocados alguns fatos a partir de algum determinado tempo. E, na verdade, esse fato histórico ele deve ser elencado. Não podemos saltar informações importantes, não. O primordial é que façamos essa linha e consigamos entender, compreender essa linha do tempo, onde ela será importante porque vai nos mostrar, vai nos facilitar os acontecimentos desses fatos, nessa linha do tempo. Então, com isso, vai facilitar com que eu encontre as informações e as contextualize de forma correta em um determinado tempo. Isso vai me auxiliar. Então, vocês pensem, sim, em uma linha do tempo. Pensem aqui em um ponto onde terá um ano e essa linha será seguida. Pode ser feito com a vida do sujeito, onde vai acompanhar uma linearidade, o desenvolvimento de determinada pessoa. Então, faz uma linha. Por exemplo, posso fazer a minha. Nasci em 1977, faço a minha linha, coloco ali alguns fatos da minha vida e vou elencando nessa linha do tempo. Coloco o nascimento até a morte. Então, as pessoas elas nascem, crescem, se desenvolvem. E isso é uma história, pode ser colocado nessa linha. Criança, depois jovem, depois casa, trabalha, tem filhos. Então, são acontecimentos na vida do sujeito. E na comunidade surda, no povo surdo, também ocorrem acontecimentos que marcam a evolução, essa trajetória temporal da comunidade. Então, vamos pesquisar essa temática? Na próxima unidade, nós vamos estudar mais sobre isso, sobre a história do povo surdo. Essa construção, essa linearidade temporal
Vai me auxiliar, vai me esclarecer e muito sobre o processo de desenvolvimento dessa comunidade. Vai mostrar ali relações entre pessoas. Então, a história, ela vem trazer fatos que representam esse desenvolvimento, marcas, acontecimento, algo no decorrer da história. Então, nós temos o quê? Um calendário que é marcado no âmbito religioso, a partir do nascimento de Cristo. Temos aqui um ponto, e anterior a esse ponto, temos antes de Cristo, marcada por anos, 5.000 anos, 4.000 anos, antes de Cristo, 3.000 anos. Então, chegamos aqui no ano zero. Esse ano significa o nascimento de Jesus. Esse ano foi o nascimento de Jesus. A partir daí, começou um novo tempo. Aos 33 anos, ele morreu. Então, essa linealidade, ela marca a vida das pessoas. Então, podemos comparar isso na história. Então, a história ela tem que ser investigada e escrita. Há 4.000 anos antes de Cristo, já existia uma marca, já existia uma história, tinha marcos. Então, nesse período, já existia uma história anterior a Jesus, que recebia o nome de pré-história. Então, lembre que eu já expliquei? Falei sobre a pré-história. Vejam. Mais ou menos 40.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos. Aqui era a pré-história. Vejam. Temos a pré-história e temos essas divisões aqui. Pesquisadores dividiram a história nessas etapas. Vejam as divisões, seguindo a história de cada período. Temos aqui 5 períodos. O primeiro, pré-história. O segundo, Idade Antiga ou Antiguidade. Terceiro, Idade Média. Idade Moderna. E quinto, Idade Contemporânea. Então, temos aqui esses 5 períodos. Então, já discutimos, já falamos sobre esse período no contexto social geral, onde ocorreram acontecimentos diversos. Por isso, agora estamos evidenciando aqui porque esses períodos embasam a história. Viram aqui? Esses períodos são embasados na história da Europa, que está intimamente ligado à história, ao jeito desse mundo. Então, na maioria dos livros de história, evidenciam que existem essas divisões que são prioritariamente importantes
na divisão da história. Então, é importante que saibamos que houve na história esses períodos. É importante conhecer esses períodos. Aproveitem, vejam o slide, o detalhe de cada um desses períodos. Leiam. Vejam a característica de cada período, a Idade Média, pré-história, a Idade Moderna, Idade Contemporânea. Conheça cada um desses períodos. Ok? Então, agora você já entendeu sobre a questão do tempo e a história. Já entendeu esses conceitos? A divisão dos 5 períodos. Então, agora mostraremos as reflexões sobre as diferenças culturais surdas no que tange à história da educação. Temos aqui 3 divisões. Antes nós estudamos os 5 períodos relacionados à sociedade em geral. Com relação à comunidade surda, temos 3. Temos aqui vários aspectos: o cultural, o despertar cultural, o isolamento cultural. Então, vou explicar aqui o primeiro. No primeiro, evidencia uma fase em que o povo surdo não tinha problemas no que tange à educação. A maioria das pessoas surdas tinham conhecimento, história, no que tange às artes, às expressões. Eles escreviam. E isso até 1880. Foi um tempo positivo. Tinha escritores famosos, atores surdos, tudo na comunidade surda. Várias pessoas famosas que se desenvolviam na comunidade surda. Agora vou apresentar para vocês o isolamento cultural. O que significa isolamento cultural? A partir do período de 1880, foi uma fase em que os surdos eles eram isolados. Não era permitida a comunidade surda. No Congresso de Milão, houve a proibição do uso da língua de sinais para o ensino do surdo. Então, essa fase foi uma fase em que a comunidade começou a lutar, não aceitar o audismo, não aceitar a imposição do oralismo. Então, houve muita persistência por parte dos surdos. O despertar cultural. O que significa? Então, aqui, em 1960, começa uma nova fase. Nessa fase, surge a aceitação da língua de sinais, a aceitação da cultura surda. Então, durante muitos anos, ocorreu o audismo, a imposição dos ouvintes para com o surdo, o sofrimento do surdo. Então, agora começou o quê? O surdo a despertar com relação à cultura e perceber a importância da língua de sinais. Então, vocês devem saber que na comunidade surda há essas 3 divisões que vocês devem conhecer e contextualizá-las. Então, agora vou apresentar o slide para vocês. Percebam aqui essa cronologia na história da educação dos surdos. Vocês já sabem que houveram vários acontecimentos na sociedade em geral,
que foram divididos os 5 períodos. Mas retomemos aqui a história da educação do surdo. Dá para vincular a história da educação dos surdos às fases, os 5 períodos? A pré-história, a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Pensem, reflitam. Podemos encontrar fatos da história de surdos nesses períodos? Então, postem no fórum, discutam, pesquisem, voltem ao passado. Vocês vão encontrar sim. Vocês irão encontrar. Então, torço para que vocês encontrem. Então, agora que vocês já estão finalizando, já pesquisaram a história da educação dos surdos, relacionando aos 5 períodos. Então, terminou? Postem no fórum de discussão, interajam, discutam. Isso é muito importante. Dúvidas? Procurem o tutor. Podem me procurar. E não esqueçam que não é qualquer fato simples, que é um fato histórico, não. Então, é importante que seja um fato comprovado, ok? Relacionado aos 5 períodos. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Tratamos sobre o tempo, a história. Muito obrigado por vocês estarem comigo nessa aula, nessa disciplina, na unidade 1. Muito obrigada.